Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos ver hoje a matéria chamada complemento verbal. Como o próprio nome já está dizendo, complemento verbal é aquilo que completa o sentido de um verbo, ou seja, eu vou ter um verbo transitivo, ou ele vai ser transitivo direto ou transitivo indireto, e a esses dois verbos nós atribuiremos um objeto. Ou eu terei um objeto direto, ou eu terei um objeto indireto. Vamos ver a particularidade de cada um. Complemento verbal diz respeito ao termo que completa o sentido do verbo transitivo e pode ser objeto direto e objeto indireto, como eu já havia falado. O primeiro deles aí que nós vamos ver é o objeto direto. E o que é o objeto direto? O objeto direto completa o sentido do verbo sem o uso da preposição, ou seja, eu vou me ligar, eu vou completar um verbo sem ter uma preposição, ou seja, por isso que ele é objeto direto. A ação ela parte do sujeito para o verbo e do verbo ela atinge diretamente o meu objeto. Ou seja, eu não tenho nenhuma preposição para atrapalhar esse trânsito entre a ação verbal, o sujeito e o próprio objeto. Este tipo de complemento verbal pode ter como núcleo substantivos, palavras com função de substantivo, pronomes pessoais do caso oblíquo. O que é o núcleo? O núcleo é a parte mais importante do meu sintagma, ou seja, do meu termo, tá? Eu tenho, por exemplo, um núcleo do sujeito, tenho o núcleo do predicado, tenho o núcleo do objeto, tá? Então, cada função tem o seu núcleo. O núcleo é sempre a palavra mais importante. Então, os meus núcleos serão, se for objeto direto, substantivo, ou palavras que tenham função, que assumam o papel de substantivo, e pronomes pessoais do caso oblíquo. Vejamos alguns exemplos. Então, ali a gente tem: o cachorro matou o rato. Então, nós temos: quem é o verbo? Matou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Vamos ver se vocês se lembram. Perguntar para o verbo quem é que matou o rato. Resposta: o cachorro. Então, o cachorro é o meu sujeito. Então, ali eu tenho sujeito, tenho verbo, tenho alguma coisa ali que está completando o sentido do meu verbo. Porque se eu falo apenas para você, o cachorro matou, você consegue entender que o cachorro matou, mas naturalmente a gente fala o quê? Matou o quê? Então, esse o que eu usei é para completar quem? O verbo. Então, o que foi que o cachorro matou? O rato. Então, o rato ele é chamado de objeto. Só que nesse caso aqui ele é um objeto direto porque ele não tem preposição. Ele não é preposicionado obrigatoriamente. Tá? Eu não tenho preposição a, ante, até, após, em, entre, para, perperante. Não tem nenhuma dessas preposições aí. Tá ok? Então, por este motivo, o rato ali é o meu objeto direto. E o meu núcleo é sempre a palavra mais importante. Quem é mais importante? O ou rato? Rato. Então, rato é o meu núcleo do objeto. Ok? Mesma coisa nos exemplos de baixo. A menina trouxe água. Então, vamos lá. Quem é o verbo? Trouxe. Quem é que trouxe? A menina. Então, a menina é o sujeito. Quem traz, traz alguma coisa. O que foi que a menina trouxe? Água. Então, a água também é um objeto direto e não tem preposição, tá? Nesse caso, o núcleo é a própria palavra água porque ela já está sozinha ali no objeto, tá? Então não tem como ser uma outra palavra. A criança estava chorando. A mãe colocou-a em uma cadeira. Colocou quem? A criança, não é isso? Esse a está substituindo a criança, para a gente não usar aquela construção. Colocou ela. A gente não pode falar assim, tá? Colocou ela em uma cadeira. É errado. É colocou a em uma cadeira. Por que não pode ser colocou ela? Porque ela
é um pronome pessoal do caso reto. E os pronomes do caso reto não podem assumir função de objeto. Então, não pode falar coloquei ela, amo ela. Não posso falar isso, tá? Ah, minha mãe é muito legal, eu amo ela. Não, é eu a amo. Ok? Por isso ali que tá, ó. A mãe colocou a em uma cadeira. Colocou quem? A criança. Tudo bem? Então, esse a é o meu objeto direto. E o núcleo é quem? Menina. Não é isso? É a palavra que ela se refere lá, criança. Objeto indireto. Se o meu objeto direto é aquele que não tem preposição, indireto significa não direto. Ou seja, vai ser algo que é diferente. Não direto. Significa que esse tem preposição. Eu não vou conseguir atingir diretamente o meu objeto. Então vamos lá. O objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo com o uso de preposição. Ou seja, eu vou ter a junção entre o verbo e seu complemento. Só que essa junção entre o meu verbo e o meu complemento, ela será feita através de quem? Da preposição. Então, entre o meu verbo e entre o meu objeto, eu vou ter uma preposição. Diferente dali de cima, que eu não tenho nada. Tá vendo? Ó? O cachorro matou o rato. Eu tenho sujeito e verbo, e eu tenho verbo e objeto. Tem preposição ali no meio? Não. Por isso que é objeto direto. Agora, no objeto indireto, eu tenho alguma coisa ali para atrapalhar. Então, vamos ver. Entregaram-lhe a correspondência. Quem entregou? Alguém que eu não sei quem foi. Sujeito indeterminado. Ok? Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? A correspondência. Então, a correspondência é o meu objeto direto. Só que ainda ficou ali o pronome lhe. E toda vez que eu tiver um pronome lhe ligado a um verbo, esse pronome oblíquo lhe, ele será sempre o meu objeto indireto. Toda vez que estiver o pronome lhe ligado a um verbo, ele é objeto indireto. Então vamos lá. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou a quem? A ele, a ela. Então, esse lhe é um objeto indireto, ok? Viu o lhe? Você tenta trocar por a ele, a ela, ok? Só não se esqueça que o lhe é sempre utilizado quando associado a verbo a objeto indireto. Não se esqueça disso. Aspirava ao cargo de presidente da República. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Ele aspirava ao quê? Ao cargo. Olha a preposição ali. Quem aspira, aspira a. Ou seja, a minha preposição ela parte do verbo. O verbo é que pede essa preposição. Se o verbo pediu preposição, objeto, indireto. Mesma coisa no exemplo de baixo. Assistimos ao jogo da seleção brasileira de vôlei. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, esse a que tem ali, ele está partindo de quem? Do próprio verbo. Se o verbo pede uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Ok? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado. Se o verbo não pedir preposição, eu tenho um objeto que é chamado de objeto direto. Ele não tem preposição. Agora, se o meu verbo ele pede uma preposição, aqui ó, se ele pede preposição, eu tenho um objeto indireto. Aí você vai ter que olhar a relação do verbo. Se o meu verbo pedir preposição, ele é indireto. Se o meu verbo não pede, ele é direto. Ok?